Nesse programa eu vou me prevalecer um pouco da posição que me põe diferente, pelo menos da grande maioria dos comunicadores de luta, que é tentar lá no meio do octógono. Lá no centro as coisas são diferentes e vou fazer isso para defender alguém que eu nem tenho simpatia e que com certeza não faz a mínima questão da minha simpatia ou da simpatia de qualquer outra pessoa, porque é autossuficiente com o sobrenome dele, mas que provavelmente tenha sido isso a causa da derrota dele. Vamos falar de Kron Gracie. Voltando e pondo peso nas minhas costas da parte de competidor, que me dá vantagem e também me dá muita responsabilidade. A gente vai falar exatamente disso. As responsabilidades que um atleta tem de representar o nome, a família, os amigos e tudo aquilo que pesa na hora que tu vai subir para lutar, muito mais do que pode parecer fácil para a compreensão de quem só assiste. E vamos pôr os pingos nos is e deixar tudo muito claro aí, que eu nunca lutei em um evento do porte do UFC. Na verdade, eu nunca lutei em um evento internacional. Até lutei em eventos internacionais, mas quando eles estavam aqui no meu estado, porque eu sou um lutador regional. Mas esse vídeo não é para falar sobre mim. Esse vídeo é para falar sobre o peso de quem carrega o nome mais poderoso, o nome mais influenciável do meio da luta. Porque como no programa passado a gente falou de Bruce Lee, qualquer um que entre com o sobrenome Lee, seja escrito com 2 E's ou com um I, não vai carregar o mesmo peso de alguém que tenha o sobrenome Gracie. E eu sempre deixo muito claro que não sou nem um pouco nacionalista na minha ideia de torcida pelo MMA. E deixo muito mais claro que eu nunca torci pelo Kron Gracie e provavelmente eu nunca vou torcer por ele. Já começando pelo discurso de entrada dele no UFC, quando perguntaram sobre o adversário, ele disse: eu até queria alguém melhor para poder lutar contra, mas fazer o que? Me deram o Alex Cáceres. O posicionamento dele com a repórter nessa última luta mesmo, onde a repórter muito simpática do UFC pergunta: por que 3 anos e meio parado? O que fez tu ficares tanto tempo em off? E ele fala: não fui eu que parei o mundo, né? O mundo parou e a gente sabe que já faz um bom tempo que o mundo voltou a girar após a pandemia. E às vezes não é o que tu fala, mas como tu fala. E ele faz questão sempre de parecer alguém bem seguro de si, naquele passo adiante, muito normal de tu poder dizer que sim, é algo muito natural de uma família que tem o nome com a força da representatividade de toda a história da luta, não só no Brasil, mas mundial. Tu teres um sobrenome que tem o peso de tu chegares em qualquer lugar do mundo e ser reconhecido por algo específico que tu faça, é algo muito além do imaginário de qualquer pessoa comum. Agora imagina tu ter que competir numa linha que foi criada pela tua família praticamente, porque sim, o evento foi criado pelo tio dele. Isso te abrir de certas maneiras portas para que tudo possa de repente ser mais fácil para ti e tu dificultar a tua própria história. Imagina o peso que tem esse nome, as toneladas que pesam nos ombros dele a cada vez que ele sobe. E parece que eu sou muito fã dele e estou defendendo ele, mas não, eu estou tentando ver realmente de uma maneira imparcial essa última apresentação de Kron Gracie. E eu estou dando essa volta toda não é simplesmente para defender ele, é para dizer que eu compreendo ele, porque eu nunca tive o peso que ele teve nas costas. E mesmo assim, sempre que eu fui competir, levei comigo a importância da opinião das pessoas que me cercavam, das pessoas que eu amava, sendo próximos, amigos, parentes, pai, no caso dele. Imagina tu seres o filho de uma das maiores lendas daquela função a qual tu exerce. A prova disso, para mim, é o próprio corner do Kron Gracie. E sim, para mim, o maior representante do jiu-jitsu no MMA, Demian Maia. Na luta contra um dos maiores algozes brasileiros, o tal do Chris Weidman. Lá, o Demian Maia não se encontrou na ideia de botar para baixo o adversário dele e se obrigou a trocar durante 3 rounds. Ele mesmo disse mais tarde que ele entrou com uma confiança a mais na parte de boxe dele.
mas ele foi duramente criticado, porque perdeu não fazendo aquilo que ele fazia de melhor. E a gente tem que fazer uma análise fria e técnica sobre a luta do Kron, que realmente ele poderia pelo menos ter fintado algum soco ou não. Mas eu cansei inúmeras vezes nas minhas derrotas, e eu tenho algumas derrotas, ainda tenho mais vitórias, mas toda a derrota que eu tive, sempre vieram me questionar com o mesmo parâmetro. Por que tu não botou pra baixo, Daniel? Se tu botar pra baixo, era um abraço, tu ia vencer, era certo, tu ia finalizar. E eu nem de perto tenho o jiu-jitsu de Gracie ou de Demian Maia. Eu poderia me comparar, para vocês terem uma visão mais local do que é o meu jiu-jitsu, com o Minotauro. Aquele cara que nem tem o jiu-jitsu tão bom ou tão justo, mas que tem coração suficiente para suportar o castigo e frustrar o adversário, para depois sim submeter ele. E Kron Gracie mostrou que tem coração e queixo, mas que obviamente o Kron Gracie não luta hoje no mesmo período em que eu lutava, num momento muito mais específico, onde o MMA ainda estava se criando há 10, 12 anos atrás. E repito, nem eu lutei no maior evento do mundo. E eu não preciso ficar fazendo igual um corredor de NASCAR que dá 30 voltas numa pista redonda para poder apresentar o porquê de que eu fiz esse vídeo. E dá sim crédito à justificativa de Kron Gracie e de que só quem competiu também tem a ideia do quanto tu fica te remoendo quando tu volta pro vestiário de cabeça baixa. E quantas vezes me perguntaram, cara, tu tá tudo arrebentado, não dói? E ninguém tem noção de que a dor física é 100 vezes menor do que a dor da tua moral, do que a dor do teu ego machucado. Parecendo mais uma vez que eu tô tentando consolar o bonitão autossuficiente que queria lutar com alguém que fosse melhor que o Cáceres. Mas a verdade é que eu compreendo ele. E compreendo muito o peso da opinião, podendo assim dizer que não é só uma desculpa ou uma justificativa para a derrota. Pode ser sim algo que tenha pesado muito para ele. Um tio, um pai, um sobrinho ou qualquer outra pessoa te falando: pô cara, por que tu não simplesmente subiu lá contra o Cub Swanson e fez aquilo que tu faz de melhor? Observação muito importante, a última derrota de Kron Gracie, ele com certeza fez um jogo ali daquele mínimo da trocação para tentar botar o Cub Swanson para baixo, que é muito experiente, vinha também do jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, mas se tornou, durante o meio do caminho dele, se tornou um trocador o Cub Swanson. E a coisa mais lógica dentro do MMA moderno, mesmo com as infinitas valências que tem dentro do conteúdo técnico do MMA, é que a luta começa em pé. A luta começa boa sempre pro trocador. Aquela ideia poética de que a galera do jiu-jitsu fala para se autoafirmar: se cair no chão é um oceano e eu sou um tubarão. Se cair no chão, para cair no chão precisam de muitas outras linhas técnicas, que enquanto tu tiveres o peso de um nome que te obriga a fazer algo puro, algo genuíno que a tua família criou, com certeza tu sempre vais entrar limitado para uma luta. E deixando a máxima que eu aprendi com louvor sendo um competidor de MMA: quando tu vence, a vitória é da tua equipe amada, é de todos que torcem por ti. Quando tu perde, a derrota é única e exclusivamente tua. Ah, mas a minha mãe... Não, ela vai estar contigo. Talvez a tua esposa, se vocês tiverem um bom momento de relacionamento, pode estar contigo. Mas o sentimento único que é a derrota, tu não compartilha com ninguém. Ninguém compartilha contigo. Então eu deixo aqui meu apoio a esse arrogante lutador de MMA que é o Kron Gracie. E tomara que na próxima, pelo menos, ele venha não pedindo um atleta melhor, que ele entenda que ele é um atleta unilateral no maior evento do mundo. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, cambada. Até o próximo. É nós, Queiroz.